Oi, pessoal, eu sou a Jaqueline, tô aqui com a Isa e com a Rê, nossa convidada hoje, para o podcast Fazer Diferente Faz a Diferença. É o nosso podcast inaugural, que a gente vai trazer histórias de mulheres inspiradoras, assim como a Rê, para quem sabe inspirar você que está aí do outro lado a ter ideias no mundo corporativo, seja empreendendo, nos negócios, de como você faz para mudar a sua vida, né? Acho que várias pessoas, em vários momentos, têm ideias que elas ficam ali no papel, ficam na gaveta, e elas nunca saem ali do campo da imaginação. Então, acho que esse podcast ele tem muito esse papel de ajudar outras mulheres a, quem sabe, com essas trocas de experiências, de histórias inspiradoras, tirar aquela ideia do papel. E hoje a gente vai falar com um convidado especial, né, Isa? Super especial. É um prazer estar aqui, tô super feliz. Obrigada por aceitar o convite. Bom, hoje a gente está aqui com a Renata Zanutto. Ela tem 15 anos de experiência no mercado corporativo. Não parece quando você olha para cima? Parece que ela tem 15 anos de idade. Quem dera. Modelo belíssima. Exato. Ela sabe aquela pessoa que chega assim, uau. Primeira coisa que eu falei, nossa, já tinha visto foto, não conhecia pessoalmente. Falei, nossa, que linda. Gente, porque tem gente que ilumina, né? Tem gente que... E ela é essa pessoa. Vocês são assim. Pessoas com luz se atraem. Então. Exatamente. Bom, e aí a ideia é a gente ouvir um pouquinho da tua história, Rê. Conta aí pra gente como Legal. foi essa mudança de transição de carreira, né, que teve aí no mundo corporativo. Sim. Conta sobre a sua história, aprendizados, vulnerabilidades. Sim. Acho que vale a pena as pessoas te conhecerem e a gente trocar um pouquinho de experiência aqui, Jaque, né? lembrando que nosso podcast tem o apoio da BP Money, que ajudou a gente a tirar isso aqui do papel, né? É isso. Muito importante, então, agradecer a parceria. Sim. Agradecer ao Muito Nicolau também, né? Aliás, vale o parênteses. A ideia desse podcast, pessoal, começou quando eu e a Isa, a gente estava ali, né, no lugar da Rê, como entrevistadas. Num estúdio aqui, ó, lá em cima. Exatamente, para falar da nossa marca de vinhos em lata, Artse. E aí a gente entendeu que esse momento, assim, de compartilhar experiências era muito especial. Fez bem pra gente e para as pessoas que estavam vindo também, né, essa troca de experiências. Sim, a gente adorou compartilhar e falou, pô, a gente também quer ouvir a história de outras pessoas. E a gente tem tantas mulheres empreendedoras e, né, pessoal do corporativo, mulheres de sucesso, né, que a gente também queria contar e também ouvir essa história, então... Não, e sabe o que é mais legal? Vocês falaram que antes vocês sentaram aqui sendo entrevistadas e normalmente eu fico no papel de vocês, eu que normalmente entrevisto. Quando, na minha época do Cubo, vou contar minha história antes, mas eu fazia muito isso, fazia entrevistas com mulheres inspiradoras, com founders, então é justamente isso, né? Você compartilhar com as pessoas experiências, trocas, conteúdo, e a gente gera tanto valor, né? Pra nós mesmos que estamos eu acho que a gente conseguia atingir uma pessoa, assim, por edição, Exato. assim, né? Por programa já é maravilhoso. Sim. Né? Gente, mas um prazer estar aqui, super obrigada pelo convite. Eu com duas mulheres inspiradoras, super inspiradoras, com um negócio incrível que vocês têm, que é a Artse. Já provei os vinhos, uma delícia e acho Aprovado. Aprovadíssimo. Provou e aprovou, falta lançamento. E tem outros aqui, ó. E já sei que tem um lançamento de um Prosecco que eu tô super animada também para provar. Todas. Mas um prazer estar aqui. Falando um pouquinho da minha história, eu comecei minha carreira no mundo corporativo, trabalhei durante 11 anos na IBM, né, nessa gigante da tecnologia. Comecei na área de marketing, atuando com marketing de software, e depois, em 2010, a IBM lançou o Programa Global de Empreendedorismo, e isso por volta de 2010, mais ou menos, e quando vocês pensam em 2010, falar de startup, o termo startup era um termo novo. Você tinha que explicar né? o que era isso. Né? Exato, eu lembro que quando eu comecei nessa área, tanto as pessoas dentro da empresa como as pessoas fora, que eu falava, eu tô trabalhando agora com startups, as pessoas perguntavam, o que é startup? Então, foi um momento muito de educação / de implementar o programa aqui no Brasil, porque ainda não existia. Educação, porque eu tive que realmente entender esse mercado, né? Era um mercado novo até para a nossa região aqui do Brasil. Então, fazer benchmarking internacional, entender o que acontecia no Vale do Silício, porque a matriz do programa era no Vale do Silício, o que estava acontecendo já na América Latina, o que tinha em outras regiões do mundo também, principalmente aqui no Brasil, né, o que tinha aqui no Brasil que estava dando certo, porque assim como vocês fizeram uma parceria para fazer o podcast, eu também entendi que eu tinha que fazer parcerias com iniciativas aqui na época do Brasil para fazer o programa realmente ter sucesso, né? Porque sozinha a gente
não vai a lugar nenhum. Então, fiz muita parceria também naquela época com as iniciativas que já aconteciam. O programa foi tomando formato, acho que o ecossistema empreendedor foi, acho não, né, tenho certeza, o ecossistema empreendedor foi amadurecendo ano a ano, até que em 2013 eu assumi, na época eu comecei na área de marketing do programa de empreendedorismo, em 2013 eu assumi a área como um todo, né, toda a parte estratégica, o que a gente ia fazer no Brasil, quais iam ser as alianças que iam ser feitas, o que a gente ia implementar, e tinha tanto a parte de crédito de cloud, como também a competição de startups, onde o vencedor ia para o Vale do Silício e tinha a oportunidade de ter visibilidade do seu produto para outros investidores da região, né, investidores internacionais, e também visibilidade, obviamente, para o mercado e com a chancela de marca de uma grande de tecnologia por trás. Isso há quase 15 anos atrás. Isso há quase, exato. Você sabe, curiosidade, exato, que o primeiro emprego do meu pai foi na IBM? Sério? E ele falou assim, ela trabalhou na IBM? Fala pra ela que foi meu primeiro emprego, eu passei 7 anos lá. Aí ele falou, como ela chama, meu pai? Trabalhou lá em que época? Em 1970. Eu falei, não, nascido, papai. Eu acho que ela nem nasceu. Mas posso falar uma coisa que é muito engraçada de quem trabalha na IBM, é o coração azul, assim, onde quer que você vá, que você fala, eu trabalhei na... Eu também trabalhei, que época que você trabalhou, qual era a sua área, porque as pessoas... Realmente é uma empresa que encanta, as pessoas ficam muito lá por conta da empresa, por conta das pessoas, então esse foi o meu primeiro grande desafio de vida, que foi tomar a decisão, se eu continuava ou não, já chego nessa parte. Legal, e só um parênteses, Rê, você foi formada em administração e depois você fez marketing, né? Isso, você é daqui de São Paulo? Sou daqui de São Paulo. Formada em administração, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing, depois fui fazendo cursos para me especializar, né, principalmente de empreendedorismo, cursos, assim, pontuais, né, porque não tinha na época ainda um curso de empreendedorismo propriamente dito, então fui fazendo alguns cursos no meio do caminho. E isso em 2013, então fazendo várias parcerias, em 2016 eu assumi a área de ecossistema como um todo da IBM, que tinha universidade, startup e desenvolvedores, porque eles entendiam que fazia sentido desde ali do começo, quando a pessoa estava na universidade, ouvir falar sobre a tecnologia, porque aí quando ela começasse a criar um produto, automaticamente ela pensava naquela tecnologia que ela ouviu na universidade. E, ao mesmo tempo, também, era um momento de mudança de mindset, né, do Brasil como um todo. Muitas empresas já estavam ouvindo isso já por volta de 2015, 2016. As pessoas já estavam falando mais, né, de mudança de mindset, de transformação digital, de transformação cultural. Então, a própria empresa, que naquela época estava fazendo 100 anos, a IBM estava completando 100 anos, eles falavam, a gente precisa se transformar e mostrar que, apesar de sermos uma empresa centenária, somos uma empresa que se transforma a cada tempo e que a gente está... se reinventando, né? Se reinventando a cada ano, exato. Então, também participei desse processo de transformação cultural, com um programa junto com os executivos de mudança de mindset, onde a gente levou eles para um programa de aceleração, para eles verem na prática como que funcionam as startups, como que é o começo de tudo. Então, foi um processo muito legal. Uma das parcerias que eu fiz durante essa trajetória foi com o Cubo, né? Porque o Cubo, imagina o Cubo, que era o centro do empreendedorismo do Brasil, né? Que já cresceu e já tinha um nome por trás de uma grande marca que é o Itaú, né? Então, o que o Itaú está fazendo para startups? O que vai ser essa iniciativa? Então, conta para as pessoas o que é o Cubo, quem não conhece. Verdade, exato, eu já falo, boa. O Cubo, ele é um hub de inovação, um hub de conexão que seleciona e conecta essas startups com o ecossistema como um todo para mudar essas startups de patamar. Então, ele conecta a startup com outra startup, com o investidor, com a universidade, com a grande empresa para geração de negócio. Então, por um lado, ele ajuda muito a startup, né? Porque ajuda a startup a ter cada vez mais cliente, ajuda na escala para mudar ela de patamar. E, por outro, também ele ajuda a corporação que quer se aproximar da startup, muitas vezes não sabe como. Ela vende sorvete conecta. De startup também. Exato. Exato. Eu tenho uma curiosidade, na verdade eu tenho 2 curiosidades pegando esse gancho. Qual é hoje a grande motivação da corporação, grande corporação como Itaú ou como IBM, de se aproximar de startups? Perfeito. Porque a gente sempre fica pensando que eles estão num lugar tão intocável, né? O que eles têm de interesse em chegar perto dessas startups e o que eles enxergam como conceito de startup? O que acontece, principalmente
pós-pandemia, acho que toda empresa, mesmo aquelas que não tinham entendido o porquê se aproximar de startup, no pós-pandemia todas as empresas viram, ou eu me aproximo da inovação, da tecnologia, de soluções tecnológicas, ou eu tô para trás, né? Então, mesmo intocáveis como Itaú, como IBM, como grandes da tecnologia e como grandes corporações, viram que elas precisavam se aproximar para continuar relevante, para continuar competitiva, para essa mudança de mindset, para entender o que está acontecendo e muitas vezes plugar essas soluções de tecnologia nos business delas para gerar ainda mais valor para o cliente. Então, quando você pensa hoje em uma IBM, não necessariamente ela tem todas as soluções para os clientes dela. Como que ela faz? Hoje tem startups que têm soluções que são complementares, que muitas vezes vai ter a tecnologia da IBM embedada nessa solução da startup e ela conecta com o cliente. Ou até, por exemplo, todas as empresas têm as áreas de negócio, né? Então tem a área de marketing, a área de vendas, a área de operações, a área de finanças, jurídico, etc. Todas essas áreas têm muitas deficiências, né? São áreas que muitas vezes ainda são muito manuais. E tem muita solução de startup hoje que, plugada para essas áreas, trazem uma agilidade e uma eficiência muito grande que vai ajudar a empresa a ir muito mais rápido. Então, o que a startup tem? Ela tem a velocidade e a agilidade que a empresa muitas vezes não tem por conta de toda a burocracia. Então, você pluga a agilidade e a velocidade junto com todo o know-how da corporação, onde que ela quer chegar, etc., você junta esses dois mundos e você tem uma velocidade muito maior. Então, quando a corporação ela olha para a startup, ela pode olhar em vários âmbitos, né? Então, você tem... Isso a gente perguntava muito no Cubo, né? Qual é o seu objetivo de se aproximar com a startup? É trazer agilidade para suas áreas funcionais, trazer empresas para se complementarem com o seu core business, que aí sim, vamos supor, uma empresa de serviços financeiros vai olhar para fintech, ou uma empresa de varejo vai olhar para startup de varejo, ou você quer trazer um novo produto para a sua empresa sem ter que criar do zero e você traz um serviço novo, você faz uma aquisição de uma startup e, by the way, você tem ali o seu produto para vender sem ter que criar isso do zero. Tem muita empresa que fala que, por exemplo, vai no Cubo, vê uma startup e fala assim, mas essa solução eu consigo construir dentro de casa. Eu tenho tecnologia, eu tenho time de tecnologia e eu consigo fazer. Só que a questão se você for desenvolver isso dentro de casa, quanto tempo você vai demorar para desenvolver? Primeiro você vai precisar criar uma apresentação, validar o seu negócio, aprovar isso com um time Brasil, às vezes com um time, né, Estados Unidos, global, aprovar o budget. Aí sim você vai começar a implementar, ou seja, você vai ter essa solução pronta dali uns 2 anos. Só que daqui 2 anos, com a velocidade do mundo que está indo cada vez mais rápido, essa solução muitas vezes nem é mais o que virou você obsoleta, precisava, né? Então, ou seja, quando você percebe, quando você consegue orquestrar melhor o que você faz de melhor dentro de casa e o que o mercado tem de melhor para plugar com você, a sua velocidade, a sua eficiência ela é muito mais rápida. Além de, óbvio, né, outras coisas como, por exemplo, mudança de mindset, né? Então, quando você se aproxima desse lado da inovação, você vê como as pessoas pensam diferentes, né? Você pode ver que o que servia antes de metodologia de trabalho no mundo tradicional da corporação, hoje pode ser diferente, né? Existem metodologias ágeis que hoje são usadas dentro das startups, que podem ser implementadas dentro de grandes corporações e você também mudar. Ou, muitas vezes, o que acontece é quando as empresas elas se aproximam do ecossistema, os colaboradores eles ficam tão empolgados que eles querem intraempreender. Né? Então, de que forma que eu consigo? Não necessariamente eu preciso abrir a minha startup. Eu posso intraempreender, pensar diferente, criar novas metodologias, criar novos processos, implementar novas soluções, fazer testes dentro de casa. Então, isso também acontece bastante e por isso que muita empresa procura. Legal demais. E esse repertório todo você conseguiu conquistar ao longo de IBM e Cubo. Exato. Então, e aí eu parei na parceria, né, que eu fiz com o Cubo, e com isso eu me aproximei do Cubo, me aproximei do Flávio Pripas, que na época era diretor do Cubo em 2015. Em 2017, ele me chamou para uma conversa e ele comentou que o Cubo expandi em 5 vezes. Naquela época, o Cubo tinha um prédio de 5 andares,
tinha aproximadamente 50 startups, e ele falou, Renata, a gente ainda é confidencial, mas a gente está expandindo para um prédio que é 5 vezes maior, vai ter 13 andares, aproximadamente mais de 200 startups, 1.250 pessoas, e eu preciso de uma pessoa que seja meu braço direito, tanto para esse novo momento do Cubo, como também eu preciso pensar numa pessoa que um dia, num médio, longo prazo, faça meu processo de transição, e eu penso em você. Ele falou, você topa? E aí, assim, o que é o mais engraçado dessa história? Quando ele me chamou pra conversa, ele deu a entender que era de alguma vaga pro Cubo, e eu falei, não penso em sair da IBM, eu tô no meu melhor momento na IBM, até se ouvir, né? Amo o que eu faço e adoro as pessoas, eu tô no meu melhor momento. Mas é o Flávio que tá me chamando pra uma conversa, pra me falar de uma vaga. Por que não, né? É o Flávio Pripas, vou, no mínimo, ouvir, ter uma conversa legal com ele. E quando eu ouvi, ele me perguntou o que você acha, eu parei, eu falei, eu adorei. Sabe quando você não imagina que você vai gostar do que você ouve? E aí eu fiquei naquela, o que eu faço, né, agora? Eu mudo, eu continuo na IBM, eu dou esse passo arriscado, eu já estava na IBM há 11 anos. E as pessoas na IBM, né, você tem seu pai, muitas vezes elas se aposentam, né, na IBM. Você ouve assim, eu trabalho há 30 anos, eu trabalho há 20 anos, E eu pensava naquela época, acho que eu vou me aposentar, né, na empresa, eu tô há 11 anos. Então, é aquele momento que você pensa, eu continuo no mundo corporativo, ou eu dou esse passo, eu arrisco e eu vou para o mundo da inovação, né, para o centro do empreendedorismo. E é um momento que você tem que tomar a sua decisão, né? Você conversa com muita gente, eu conversei, lógico, né? Foi todo um processo seletivo também pro Cubo, então teve conversa com o Redpoint, porque o Cubo ele é cofundado pelo Itaú e pela Redpoint, né? Então 2 grandes por trás, um fundo de investimento junto com um grande banco, que é o Banco Itaú. Então tiveram conversas com eles também, mas chegou no momento que, e aí? O que você vai fazer? Você vem ou não vem? E acho que o que me motivou mesmo e o que foi a minha alavanca para tomada de decisão foi o que me motiva no final do dia, né? E o que me motivava no final do dia era estar em contato com o empreendedor, com o ecossistema empreendedor, né? Com todos os agentes que hoje movem esse ecossistema. Eu tinha na minha mão a oportunidade de estar no centro do empreendedorismo, numa empresa onde o core business da empresa era o empreendedorismo. Apesar de eu fazer isso pela IBM, o core business da IBM não é empreendedorismo, e o do Cubo era. E eu lembro que a minha mentora da IBM, eu sentei na cadeira dela um dia, era uma das diretoras, que é a Marcela Vairo, que ela sabe disso. Eu sentei na cadeira dela assim, falei, Marcela, eu preciso conversar. Aí ela fala, Rê, pra onde que te chamaram e quando? Eu já sabia. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, o Cubo, ela, que incrível, é a sua cara. Legal. E ela super me motivou, porque ela falou assim, o máximo que vai acontecer é você ir aprender muito, não gostar, e aí, se você não gostar, você vai voltar, as portas vão estar abertas e você vai voltar. Isso te deu uma tranquilidade, com certeza. Uma bagagem incrível. E aí eu tomei minha decisão, fui pro Cubo, e foi incrível, foi a melhor decisão mesmo que eu fiz, assim, o que eu aprendi nesses 5 anos, parece muito mais do que 5 anos, porque você teve lá, né, então você sabe muito bem o que é esse ecossistema do Cubo, imagina incrível. Que são mais de 400 startups que foram selecionadas para estar lá, num espaço que tem mais de 1.250 pessoas, eventos que acontecem todos os dias, que agora, pós-pandemia, voltaram os eventos com tudo, então uma média de mais de 2.000 pessoas circulando para o prédio todos os dias, muitas conexões acontecendo, então você tem contato com grande corporação, com os melhores founders, com universidade, com grandes investidores, e você consegue gerar muito valor para esse founder que muda de patamar, seja com mais clientes, seja com investimentos, seja com conexões, parcerias estratégicas. Foi muito do que aconteceu com o Loco, né, que entrou lá, que estava em um evento, que teve visibilidade, que depois... Foi exatamente isso. É que às vezes a vida é muito sobre momentos, né? Exato. Se você estiver na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa... E era o nosso início, né? Pra gente foi muito importante. Exato. Assim, a gente tem maior carinho, porque Exato. Mudou realmente o patamar. Mudou o patamar, Com certeza. E o que foi muito legal do Cubo eu fui pro Cubo, né? Como, na época, head de startups. E isso foi em 2017, final de 2017. Em 2018, foi a mudança do Cubinho pro Cubão. A gente chama carinhosamente o prédio menor de Cubinho e o prédio maior de Cubão. Mudamos do Cubinho para o Cubão,
E em 2018 o Flávio me chamou, ele falou assim, então lembra aquela conversa de médio e longo prazo? Virou curto prazo. Ele falou, tô indo para a Redpoint Ventures, ele ia ser investidor da Redpoint Ventures, que é a cofundadora do Cubo, e a gente já ia fazer o processo de transição naquele momento. Então eu assumi como co-head do Cubo em 2018 e depois disso veio pandemia, muitos desafios pela frente, mas isso a gente fala na continuidade aqui das perguntas. Legal demais. Assim, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre um pouco do que a Globo não mostra, né? Uhum. Sobre os bastidores desse universo. Em 2021 teve um boom de startups recebendo grana, né? E ali muita captação de dinheiro acontecendo. Em 2022 foi exatamente o contrário, né? Assim, tudo muito escasso, difícil conseguir investidor. E agora, como que você vê o futuro disso? O que você imagina que, pra gente, né? Inclusive que tem startup, pra onde a gente vai? Existe luz no fim do túnel? Sim. Eu sou uma otimista por natureza, assim, principalmente no ecossistema de startups. Eu acho que é algo cíclico, né? Se você pega história do ecossistema e aí desde ali antes de 2010, o ecossistema ele só cresce. E a gente teve ciclos e momentos onde teve altas e teve um pouco mais baixa e depois volta a subir. Então eu vou voltar até para trazer esse panorama quando a gente entrou na pandemia. Logo que a gente entrou na pandemia em 2020, foi aquele baque, né? O que vai acontecer? Como que as empresas vão sobreviver? Sejam startups, sejam grandes corporações, como que vai ser daqui para frente? Quanto tempo vai durar essa pandemia? Eu lembro que logo que a gente entrou em pandemia, todos os investidores mandavam cartas para as startups falando é o momento agora de segurar caixas, precisam segurar a caixa, porque a gente não sabe quando que vai voltar. Se as empresas vão continuar fazendo negócio com startups ou se elas vão cortar esse custo, ou se elas realmente vão continuar vendo valor, se os investidores vão fazer rodadas futuras. Isso durou 2 meses, porque logo depois o que a gente viu foi um movimento contrário, que não só as empresas continuavam com o investimento nas startups, que não é custo, é investimento, como muitas delas precisavam das startups para manter seus negócios operando. E muitas delas começaram a fazer negócios porque justamente precisavam daquelas soluções para os negócios continuarem andando. Então, quando a gente fala das lojas, né, como que o e-commerce ele teve um boom, como que muitos negócios, né, a própria medicina, quando a gente pensa em telemedicina, a telemedicina não era aprovada antes da pandemia, só foi aprovada no pós-pandemia. Então, teve um boom muito grande do ecossistema empreendedor, isso logo em 2020. Já começaram a ter muitos, a partir de junho, julho, começaram a ter grandes aportes nas startups de fundos, não só Brasil, mas de fundos globais, fazendo investimento nas startups brasileiras, porque também uma coisa que a pandemia trouxe não necessariamente não, né? Naquele momento, o investidor não podia sair de casa para fazer conversas olho no olho. Uhum. Então, ele fazia conversa por Zoom. E, antigamente, os investidores, eles iam para as regiões porque o que fazia sentido era essa conversa olho no olho, né? Faz a diferença. Sim. Principalmente quando você vai fazer um grande aporte. E, naquele momento, as conversas todas foram por Zoom, o que possibilitou ainda mais conversas com fundos globais que eram dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, de qualquer outro lugar, né? Então, abriu muitas oportunidades também. Em 2021, foi um ano completamente fora da curva, no bom sentido, no bom sentido, entre aspas, para o ecossistema empreendedor, e eu vou explicar o porquê entre aspas, porque foi um boom de investimento, foi um boom de quantidade de startup, o empreendedor também extremamente maduro, né, ainda mais depois de um ano inteiro de pandemia. A gente tinha ótimas startups, ótimos investimentos, teve mais de 21 unicórnios na América Latina, mais de 10 bilhões de dólares de aporte de investimento só em startup brasileira. Uau! Então, assim, foi um boom. Só que o que aconteceu com esse boom? Os valuations das startups, eles foram lá para cima. Os cheques dos investidores também eram cheques muito altos por conta desse valuation muito alto. Muitas vezes uma startup, ela chegava com um bom pitch e ela conseguia um investimento, e às vezes o produto não era tão bom. Então, o que aconteceu em 2022 foi um movimento de reajuste, né? De reajuste desse... peraí, né? Calma, as coisas não são assim, né? Então, esses valuations que estavam absurdos, que estavam fora da curva, eles começaram a ser reajustados. Os fundos começaram a ter muito mais cautela para investir nas empresas. É como se tivesse uma bolha, então, e aí, de repente... Exatamente. Então, assim, vamos fazer um reajuste? Todos os fundos andaram nessa curva. Claro que, assim, a gente tem questões de juros, a gente tem questões de conflitos, a gente tem
uma série de outras coisas que também propiciaram esse reajuste, né? Não foi simplesmente vamos fazer um reajuste, Sim. tem também questões macroeconômicas que fizeram com que isso acontecesse, mas eu vejo também com um olhar positivo, porque isso faz com que o empreendedor hoje que vai receber investimento, ele não é um empreendedor só que tem um bom PPT e um bom pitch. O investidor, ele vai querer olhar do empreendedor se realmente aquele produto, ele funciona, ele não funciona, qual é o potencial daquele produto, se realmente está no mercado, que é um mercado de escala, como que vai ser. E o cheque, ele é condizente com o valuation atual. Então, e aí, respondendo sua pergunta para 2023, minha visão é otimista. Apesar, quando a gente fala de números, 2022, eu falei que 2021, os aportes foram de 10,5, se não me engano, bilhões de dólares no Brasil. Esse ano saiu um report do Sling Hub, se não me engano, foi semana passada, que em 2021 foi metade, em 2022 foi metade desse valor, foi 5,2, né, um pouquinho menos da metade, 5,2 bilhões de dólares de investimento. Em unicórnio, a gente só teve 2 unicórnios no Brasil. Mas, de qualquer forma, é um número muito alto, né? Um número... E aí, assim, o que é o interessante desse relatório é que ele mostra que onde que teve um decréscimo em rodadas que foram acima de 50 milhões de dólares. Então, as rodadas que foram abaixo, que são as rodadas Seed, Series A, elas até foram maiores do que em 2021. Então, o que mostra que é um cenário positivo. Sim. O que mostra que daqui para frente também, apesar desse reajuste, startups, empreendedores bons, startups boas, com esse olhar, com um mercado que está em crescimento e ótimos founders, não tem como não receber aporte, não tem como não crescer. Então, é um momento, eu acho que até de seleção, né? Quem são os melhores realmente? Quem são as empresas boas que vão receber os aportes e que vão continuar crescendo? Então, meu olhar, ele é positivo. Bom, então pra gente, muitas expectativas boas esse ano. Só um complemento, que eu acho que isso é legal também, que eu acho que também foi uma outra mudança que teve nesse pós-pandemia. Muitas empresas antes da pandemia já olhavam, né, essa aproximação das startups, etc. E como eu comentei, durante a pandemia foi a aceleração dessa transformação digital, né, foi um termo muito usado durante a pandemia. E o que a gente percebeu muito foi que, além das empresas elas estarem fazendo negócios, o nível de maturidade dessa relação ele foi aumentando tanto que hoje não só acontecem negócios, mas também acontecem muitas aquisições, muitas fusões entre startup e outra startup que quer somar forças. Hoje a quantidade de M&A que acontece é uma quantidade muito maior do que acontecia antes. E se você for comparar 2021 e 2022, o número de aquisição que as corporações fizeram de startup foi muito maior do que 2021. Então, essa tendência também, né, o que eu tenho ouvido é que essa tendência para 2023, ela também continua alta. O que responde também a sua pergunta, né, qual que é a visão que as corporações têm das startups? É muito isso, até mesmo de fazer aquisição para ter ali o seu produto proprietário. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está muito otimista e com certeza muita gente que está ouvindo a gente tem vontade de empreender. Qual que é a sua dica? Como começar? Tipo, muita gente tem medo disso, né? Sim. Qual a dica que você dá assim? Sim, boa. Você que está aí já há tantos anos, né, no meio, você já viu o que dá certo, o que não dá certo, eu acho que você tem toda essa experiência. Qual dica você poderia dar para quem está escutando a gente, tem às vezes um produto, uma ideia, alguma coisa, mas tem medo? Como Primeiro começar? ter coragem. Não tenha medo. Primeiro, acho que precisa muita coragem, né? Precisa. Apesar de eu ser uma pessoa muito otimista e etc, não é fácil empreender. Então, é o que eu falo para toda pessoa que vai no Cubo muitas vezes e tem essa mesma pergunta, né? Renata, tenho uma ideia, eu quero empreender, como que eu começo? Primeiro, não é fácil, né? Não é que você vai sair de uma corporação, eu quero empreender, eu tenho uma ideia, etc, e eu não aguento mais o mundo corporativo, burocracia, e eu não quero ter chefe. Você vai, assim, depois em algum momento você vai falar assim, nossa, eu queria ter chefe de volta. Saudade do meu 13º. Saudade, exato. Saudade de acordar e o problema da empresa não ser meu. 18 horas, acabou, né? Vou pra casa, porque isso não existe, né? Exato. Então, assim, é preciso muita coragem, é preciso muita resiliência, né? Então, em primeiro lugar, é você ter a certeza de que você realmente quer criar uma empresa e fazer essa empresa crescer e você tá disposto
há tudo para isso, né? Realmente é você mudar até o seu estilo de vida para ter aquela empresa. Você vai deixar de dormir, você vai deixar de ter finais de semana muitas vezes, você vai deixar de ter férias muitas vezes. Acho que vocês aqui na minha frente são a prova disso. A Jaque. Então, eu sou cozinheira, a Jaque né? Tá fazendo assim, ó. Então, assim, pra minha vida sempre foi uma loucura mesmo. Hoje tô em algumas startups, mas pra Jaque, que saiu, né, do mundo corporativo. Eu lembro quando ela me falou assim, vou pedir demissão essa semana. Eu falei, você é louca, Jaque, mas a gente ainda não lançou. Tipo, você vai... Como é que é isso? Tipo, né? Foi uma coisa... Eu assustei, eu falei, calma, tá na hora. E ela foi muito corajosa. Foi muito corajosa. De muita coragem, precisa de muita coragem, mas eu acho que é uma questão de timing também. Você sente, né? Quando aquilo ali não te pertence mais, quando você quer fazer alguma mudança. E é interessante a gente estar falando disso nesse momento, porque apesar da gente ter experiências muito diferentes, né? Backgrounds muito diferentes, a gente está aqui num momento onde cada uma teve coragem para dar um passo diferente, né? Sim. A Isa ela é formada em advocacia, você sabe, Não né? sabia. E aí, Só formada. Conta pra ela, incrível. Isa. Então, com 18 anos eu fiz direito e fiz gastronomia. Sempre quis ser cozinheira, mas aquela coisa assim, né? Eu vou fazer 34, então isso 15 anos atrás, você chegar pro seu pai e falar, pô, pai, mãe, quero ser cozinheira. Não era uma profissão valorizada, não era uma profissão, né, que os pais sonhavam pros filhos. Como assim cozinheiras? Vai trabalhar de noite em restaurante? Que coisa horrível. Então eu fiz o direito, mas sempre quis ser cozinheira, assim, acabou que trabalhei um pouquinho com direito pra formar mesmo na faculdade, mas depois de formada, sempre gastronomia. Seguiu na gastronomia. Sim, então... Que sorte a nossa, né? Que sorte a minha, que foi uma profissão que, né, também, porque realmente é uma profissão muito difícil. Sim, com certeza. Pra poucos, eu brinco que gastronomia é igual futebol, é um ou outro que consegue realmente. Mas também você teve muita coragem e você gosta muito, ama o que você faz, né? Eu tive muita coragem. Assim, acho que você eu acho ama que o que você faz. outra coisa, assim, seus pais, por essa mulher também, né? Trabalhar na noite geralmente é homem, é bêbado, é garçom, então assim, pra eles foi um desafio também, assim, aceitar isso, mas aos pouquinhos eu fui conquistando. Mas acho que uma outra coisa é ter esse brilho nos olhos, né, você enxergar a oportunidade de que é o momento, que é o timing, você ter coragem, você ser apaixonada pelo que você faz, e você entender que você realmente está resolvendo um problema, né? Então, por exemplo, no caso de vocês, né? Vocês vinham em latinha e ainda mais toda a história que tem de vocês, de ajudar os empreendedores locais, das vinícolas. Acho que é legal depois você contar a sua história. Mas algo completamente diferente e que resolve mesmo uma dor ali daqueles pequenos. Quando as pessoas me perguntam sobre startup, quero criar... Eu sempre falo isso. Gente, o seu produto, porque eu sou da gastronomia, né? Eu sou tão do mundo de produtos. Eu falo, seu produto vai sanar algum problema, você tem que pensar nisso. Não adianta ser inovador, incrível, você tem problema, não existe. Então, por exemplo, a Louco, pô, todo mundo ama sorvete, mas sorvete a gente sabe que é gordura e açúcar. Caloria. A gente conseguiu fazer um sorvete, né, baixa gordura, baixa caloria. Ainda mais hoje em dia, gente, que é muito saudável. Vinho em lata. Quantos prédios e piscinas e clubes, não pode vidro, pô. Todo mundo quer tomar um vinhozinho na balada, é uma coisa simples, né? Então, assim, a gente tá sanando ali um problema. Então, eu acho que a minha dica da pergunta que eu fiz, né? Tipo, o seu produto, né, hoje, o seu produto, ele vai sanar algum... E eu adiciono ainda isso, né? Além, assim, né? Você tá resolvendo um problema, mas além de você tá resolvendo um problema, vão ter pessoas ou empresas para comprar o seu produto, né? Porque muitas vezes, assim, o que a gente vê a pessoa chega com uma solução, né? E muitas vezes ela não tá resolvendo realmente um problema, mas ela chega com uma solução incrível, com um produto incrível, ou até ela resolve um problema, mas não é um problema de muita gente, é um problema pontual que uma empresa tem, outra empresa tem. Legal, mas qual que vai ser a escala do seu produto, né? E realmente as empresas ou as pessoas, elas estão dispostas a pagar para ter esse produto? Você realmente está resolvendo uma dor? Porque senão não adianta nada. Às vezes você acha que você está resolvendo um problema, você faz um MVP, você tira o produto do papel, você está fazendo teste, trial, de graça para as pessoas estão achando ótimo. Mas só que na hora de você precificar, a pessoa ou a empresa não compra. Então também tem isso. É você fazer também um teste se as pessoas estão dispostas a pagar por aquilo e se você entende que é um mercado que está em crescimento, né? Esse mercado que você está entrando é um mercado grande? É um mercado que daqui 10 anos, né? Daqui 5, 10 anos, pensando na visão ali do VC, que é uma visão do Venture Capital, né? Do investidor, que é uma visão de longo prazo, que normalmente tem ciclos ali de 10 anos. O investidor, ele quer ver isso, né? Ele quer ver se é um mercado que daqui 10 anos ainda vai estar sendo um mercado relevante, um mercado em crescimento para poder colocar dinheiro em você hoje.
esse mercado vai estar em crescimento? Então, o empreendedor hoje, ele tem que ter uma visão de curto, médio e longo prazo muito bem estruturada e também estar estruturado financeiramente, porque muitas vezes ele vai passar ali 12, 18 meses sem ter caixa. Ele tá estruturado também para isso? Então, eu falo bastante isso para as pessoas, Aí né? tem um gancho que eu queria pegar, que é, além da coragem, eu diria que é resiliência, né? Com certeza. Todos os dias ter resiliência. E eu tava parando para pensar, agora, ao longo dessa conversa, o que a gente tem de mais, assim, pontos em comum, né? A Isa, ela vem de um ambiente super masculino, que é chefe gastronomia. Você de tecnologia, que também é super masculino. Super. E eu de indústria de cerveja, que também é super masculino. E aí, hoje a gente tá aqui falando sobre mulheres inspiradoras no mundo dos negócios, de empreendedorismo feminino. Então, eu acho que a gente também tem que aproveitar esse momento para dar para outras mulheres essa energia, essa troca, essa experiência, esse repertório de como que elas podem conseguir romper essas barreiras do machismo, das imposições, né? Dessas dificuldades que a gente enfrenta, que eu acho que seria legal também a gente trazer um pouco aqui pra roda, porque assim, não é fácil, né? É mais difícil. Pra mim não foi fácil. É mais difícil. A gente tem um degrauzinho a mais ali. Exato. Tem, e aí a gente vai chegando numa idade, então eu agora tô com 36, que você fica se perguntando, né? E aí, em que momento vai caber filhos na minha vida? Aí você já é mãe, você ainda Sim. não, né? Não, eu também não. Em que momento eu concilio as coisas para que tudo, né, tudo se encaixe? E aí a gente fica esperando esse momento. Qual é o momento ideal? Então, acho que são muitas questões Olha, que a gente... eu como mãe vou falar, não existe momento ideal. Não existe. Não exato. existe. E como conciliar isso com carreira, né? E como que as duas coisas, elas conseguem andar juntas. Porque eu acho que tem um momento ali que... você estava até me contando, né? Dos 30 a 40 anos, para os homens, é quando eles mais decolam na carreira, né? Quando todas as portas se abrem, quando eles já têm muita experiência para conseguir crescer quase que exponencialmente. E para as mulheres é justamente a idade que a gente está ali pensando em, né? Vou casar, vou ter filhos. E pra tudo, né, gente? Até no Pra esporte, tudo. né? Exato. Quando a mulher tá ali com 30, 40 anos, que tá ali bombando, E por né? isso que tem tanta também essa questão, obviamente, né? Tem uma outra questão por trás que da questão salarial, né? Muitas vezes homens e mulheres na mesma posição têm salários distintos, tanto tem um lado que é machismo, etc., como também tem um outro lado que é, no meio desse caminho, enquanto o homem tá recebendo promoção e ele continua recebendo promoção e a mulher tá indo no mesmo caminho, ela sai porque ela recebeu uma licença maternidade, ela vai cuidar dos filhos, ela fica fora durante um ano. Quando ela volta, muitas vezes ela não volta na área que ela estava, colocam ela numa outra área. Aí ela fala, não, né, mas olha, ela acabou de voltar de licença maternidade, etc. Então, para ela voltar a ter aquele crescimento que ela estava tendo, ela teve um gap ali na carreira, né? Então, tem muitas questões ainda por trás, e quando a gente fala do ecossistema empreendedor, mais ainda. Então, o que acontece? Quem estuda tecnologia, majoritariamente... homens, não mulheres, né? Então, quando você pensa também em entrar no mundo da inovação, da tecnologia, a maior quantidade de pessoas são homens, não são mulheres. Logicamente, né? Quando a gente pensa em cofundar um business, não necessariamente você, mulher, precisa ser a pessoa de tecnologia. Você pode, por exemplo, a advogada, que tem uma pessoa de tecnologia, você entra com a expertise do core business do seu business e tem um seu co-founder que não foi o seu caso, né? Mas poderia ter sido. Então, hoje, o que tá acontecendo é muitas mulheres se capacitando, fazendo uma nova graduação também, se formando, ou somando forças mesmo com pessoas que hoje são complementares aos seus business para criar seus próprios negócios. De qualquer forma, ainda existem muitos desafios nessa jornada. Acho que a gente está num patamar muito diferente do que era anos atrás, então tem muito mais inserção de mulheres, seja fundando startup, seja investindo, seja recebendo investimento, mas a gente ainda tem muitos desafios. Muito. E aí, a gente entra no viés inconsciente. Teve um estudo de Harvard que mostrou que quando as mulheres vão pedir investimento, né, quando são mulheres founders indo pedir investimento, independente se for um homem ou uma mulher investidora, as perguntas que são feitas para as mulheres são perguntas detratoras, enquanto para os homens são perguntas promotoras, do tipo, se você é mulher, eu vou te perguntar, mas se tiver uma crise, como que você vai fazer?
Mas se os seus maiores clientes deixarem de serem seus clientes, como que você faz? Então, são perguntas assim, como que você vai proteger a sua empresa? Como você vai fazer num período que o caos está acontecendo? E deviam perguntar isso pra homem, né? Porque mulher é ótima em crise, isso. né, gente? Exato. Você tem alguém que resolve crise. Exato. Mas dados. E pros homens, assim, como que você vai crescer sua empresa? Qual que é o seu roadmap do seu produto? Como que você vai fazer para deixar a sua empresa cada vez maior? Então, o que eu falo que é interessante a gente analisar todos esses cenários é como você se comporta, sabendo que isso pode acontecer, como que você se comporta dentro de uma reunião que você precisa se vender, talvez não tenham perguntas que vão ser promotoras, então você vai dar respostas muitas vezes sem nem a pergunta ter vindo para você conseguir ser outstanding naquela conversa, né? Senão o seu concorrente, que muitas vezes pode ser um homem que tem um produto que nem é tão bom quanto o seu, mas por conta daquela conversa, ele vai se sobressair a você. E isso acontece muito. Rê, sabe o que me veio à memória agora? Quando a gente conversou mais cedo, você falou pra mim que muitas mulheres que vão avaliar seus business, elas avaliam com um valuation muito menor do que a forma como os homens avaliam seus business. Então, a mulher mesmo, ela se coloca numa posição muito mais conservadora e quase que duvida de si mesmo, tem muito mais insegurança do que os homens, na forma como eles se projetam, na forma como eles se vendem, exato, né? Exato. E até o tamanho de mercado. Eu ouvi isso até da Mari da Gup, que é uma startup de RH que... Sei. É incrível. E a Mari comentou que ela tá dando mentoria para muitas startups, que esse também foi um olhar dela, que ela estava fazendo o pitch para apresentar para os investidores. Na hora de colocar o tamanho de mercado, ela colocava um tamanho de mercado conservador, mesmo sendo o tamanho de mercado que tem o TAM Samsung, né? E mesmo sendo o TAM, ela colocava super conservador. E quando ela mostrou isso e ela compartilhou para a investidora dela para depois entrar na nova rodada de investimento, a investidora falou, por que você coloca esse tamanho de mercado? Porque é muito maior. Porque se fosse um homem no seu lugar, ele estaria colocando no mínimo o dobro do que você colocou aqui. E ela falou que caiu uma ficha nela que ela nunca tinha tido essa percepção. E hoje ela dá mentoria para mulheres founders que estão principalmente levantando rodadas de investimento para analisar exatamente esses pequenos, que não são pequenos. Depois passa o contato dela pra gente. Pode deixar. Segue ela no Instagram, que também é incrível. E ela passa a dar mentoria para as mulheres e fala assim, olha aqui, ó, nessa sua fala, é interessante você colocar isso. Ou nesse momento aqui, você tem que ser agressiva. Coisas que muitas vezes a gente é muito mais cautelosa, por isso que essas perguntas de proteção não fazem sentido. Não faz sentido nenhum, a gente protege até demais, né? Então, assim, e muitas vezes, não é que a gente tá se protegendo, a gente tem uma visão conservadora. Realista, não significa que eu não vou ser agressiva na minha estratégia, não significa que eu não vou tentar atingir um mercado muito maior, mas no discurso, ou muitas vezes na forma de se colocar e na forma de se proteger, você se coloca dessa forma e você não é vendedora do seu próprio produto e muitas vezes nem de você mesma, comparado a um homem. É quase como se a gente se sabotasse, né? Sim, com certeza. E aí eu vou fazer a pergunta para vocês agora, né? Que ninguém melhor do que mulheres founders para responder essas perguntas. Como que vocês viram? Ainda mais assim, acho que já que você veio do mundo corporativo, Isa, você tomou essa iniciativa já há bastante tempo, né? Mas está nesse lado da gastronomia. Queria ouvir um pouco de vocês. Vocês sentem ainda dificuldades? Como que vocês lidam? Como que é o dia a dia? Como que foi? Olha, e que dica que vocês dariam para as mulheres founders? Eu acho que, assim, na minha profissão, né, como cozinheira, né, que é onde eu comecei, gente, até hoje, eu tenho também uma empresa que eu faço eventos, então um buffet. Gente, eu tenho que ouvir, tipo, já pode casar, hein? Nossa. Gente, é tão desagradável. Sabe umas coisas que, tipo, meu subchefe que tá ali, ele não vai ouvir isso, não entendeu? Vai. Sabe Parece umas coisas... piada, né? Não, e são sempre senhorizinhos, assim, você fala da vontade, mas você não vai xingar, né? Mas, assim, são coisas que são... Acho que muitas vezes, a gente pode até em coisas pequenas, de comentários, em coisas que não fazem o menor sentido, sabe? Às vezes, conversas que você acha que você vai, né? Nossa, o investimento, o cara tá te paquerando. Sabe umas coisas que você fala assim, gente, que perda de tempo, eu não posso perder tempo com isso, sabe? São coisas muito desagradáveis. Então, assim,
Eu até fugi um pouco da pergunta, porque na hora que você me falou isso, gente, toda vez que eu faço evento quase todo dia, eu tenho que ouvir isso de alguém. Não, e ainda você ouvir isso ainda. Hoje em dia, é pior ainda, Casada né? com 2 filhos. Exato. Não, eu sinto muito isso na pele, assim, há bastante tempo. Uma coisa era no corporativo, desde o mansplaining, né, até você tá aqui apresentando algum projeto, e aí a pergunta não ser direcionada para você que está apresentando, ser direcionada para um homem que está do seu lado. Então, são essas sutilezas, mas que você percebe que você está sendo ali, de alguma forma, despriorizada daquelas relações por não ser do mesmo gênero. Empreendendo, né, com a arte, assim, no outro universo, eu senti recentemente, quando eu fui levar para um investidor um pitch, né, eu estava precisando levantar fundos para arte, e aí ele, desde o primeiro momento, foi super seco, e aí no final da conversa, eu senti que já tinha ali um certo distanciamento, um ar de superioridade. E aí no final ele falou, você acredita mesmo em tudo isso que você está falando? Quase que eu falo, gente, eu tô aqui há 1 ano e meio investindo 100% do meu fôlego nisso, e você vem me perguntar se eu acredito, sabe? Jamais perguntaria isso pra um homem, e gente, assim, nunca. Depois de 1 hora de conversa, eu quero te perguntar isso, você não ouviu o que eu tava falando? E a minha sensação é de que na hora eu fiquei impotente, assim, eu não consegui responder como eu deveria ter respondido, porque de alguma forma aquilo ali te machuca, mas você ainda fica sem a mesma, acho você que, ficou bem chateada, ousadia pra responder, né? Nossa. Então, acho que a gente também vai se colocando num papel que a gente precisa ter muito cuidado. E quando você vira mãe, tem as outras É. perguntas também, né? Porque o homem, eu acho que ele não é pai, não sei, né? Porque pra mulher é tipo, nossa, mas você tem 2 filhos, eu tenho 2 bebês, né? Você tem 2 filhos, né? E se a babá não for? Tipo, mas não for, meu marido cuida. É tipo umas coisas que nunca perguntariam isso pro meu marido, nunca na vida, sabe? Exato. Então são coisas também que a gente, né? Primeiro você é mulher, depois você casa, depois, né? Até pra conseguir o emprego, a mulher recém-casada, né? Gente, quantas vezes eu ouvi isso? Nossa, não vou contratar não, daqui a pouco vai engravidar. Sabe umas coisas que, tipo, gente... São coisas que, né, é surreal. Tem um caso aqui que a gente perguntou uma vez pra Fabi, que tem uma marca de cuidado íntimo chamada Noir. Como é que você faz pra conciliar o fato de você ser mãe, mulher e empreendedora? Aí ela falou, você faria essa pergunta pra um homem? Como é que você faz pra conciliar o fato de que você é pai, empreendedor? Então, olha isso, né? A gente mesmo ainda tá tão acho que infiltrado nesse universo. Mas de é porque a gente tem medo de ter filho, o homem não tem, né? Exato. Porque pra ele não vai mudar em nada. Mas sabe por que da né? pergunta? Porque a gente é julgada por não conseguir ser 100% em todos os papéis. Exato. Só que os homens não são julgados. Nem um pouco. Gente, por exemplo, você vai numa balada. Nossa, com quem que tá seus filhos? Você acha que alguém pergunta isso pro meu marido? Exato. Tá com a mãe. E se eu falar tá com né? o pai, nossa, paizão, Que é super... cara incrível. Nossa, deu sorte, maravilhoso. É impressionante, eu acho que assim, são várias coisinhas, né? E a gente vive muito, né, nessa cidade que a gente tá. Ou seja, ainda tem muitos desafios, né? Porque pra ser tema de um podcast hoje, é porque tem muitos desafios. Eu falo que só vai não ser mais quando a gente não precisar mais falar sobre isso. Exato. Né? Então, acho que a minha luta, entre aspas, aqui é muito de que forma que a gente pode, né, mudar esse ponteiro. Porque é muito triste ainda a gente passar por situações como essa, né? É muito triste ainda a gente ver pessoas, olha a idade que a gente tem, ainda passar por situações e ouvir coisas como as coisas que, já pode casar? Mas quem vai cuidar do seu filho? No mundo de hoje, com a idade que a gente tem, com, né, o nível hoje de maturidade, você ainda ouve, você passa por situações que você fica impotente. E você fala, meu Deus, o que eu respondo? Depois você pensa, né, nossa, eu deveria ter respondido isso. Acabou de acontecer uma coisa muito pessoal minha, que eu acho que eu não falei com ninguém ainda. Meu marido, em dezembro, ele, vida inteira, corporativo, 41 anos, diretor, super emprego, salário maravilhoso, todos, assim, benefícios, decidiu pedir demissão para me ajudar. Nossa. Ele falou assim, eu cansei do mundo corporativo, começou como trainee no Unibanco, imagina. Nossa. Desde então, com 18 legal. anos. Ele falou, vou pedir. E, gente, as pessoas ficam chocadas. Tipo, ele falou, eu vou trabalhar com a minha mulher. Que incrível. Então, assim, e chocou todo mundo. Agora, se fosse o contrário, se eu falasse, nossa, já que vou cuidar dos meus filhos, vou apoiar mais o Thomas. Ia ser natural, né? Gente, as pessoas, nossa, coitada. Não, o ponto e pra é ele é tipo, maravilhoso. uau. Não é comum. Não isso é acontecer. comum, não é. Então, assim, é uau por causa disso. Seria o contrário, não seria uau. Mas é uau porque hoje esse tipo de coisa não acontece. Não acontece. E aí ainda vão virar pra ele e falar assim, mas o que aconteceu realmente? Né?
Assim, ainda, realmente você quer cuidar da casa? Foi decisão sua. E é engraçado que ele falava, desde que, né, eu engravidei, ele falava, meu sonho. Que legal. Ele falou assim, tipo, ser dono de casa. Que legal. Mas assim, claro que a gente agora tá montando outras coisas juntos, então ele vai trabalhar muito. Sim. Não se engane, Thomas, você vai trabalhar muito. Viu? Mas assim, foi uma decisão difícil, porque, né, com 2 filhos pequenos, a gente tá construindo uma casa de campo, então, né, ele chegou e falou, foi assim, sei lá, no início do ano ele falou, eu só fico esse ano, eu não vou ficar mais, não quero mais, né, e vendo que eu tô fazendo muita coisa, e pra mim é muito doído sair de casa e deixar meus filhos em casa, eu acho horrível. Sim. Hoje, por exemplo, não vi eles ainda, então assim, pra mim é muito difícil. E aí ele chegar e falar, e é uma segurança que me dá, porque quantos trabalhos eu falo não, porque com quem meus filhos vão ficar enquanto o Thomas tá trabalhando? Então, e ele viu nisso, e assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, gente, eu amo, assim, então, isso, eu tô voltando a fazer evento, fazer jantares pequenos, que eu amo fazer isso. Que demais. Então, assim, pra mim, é uma das coisas que eu mais amo na minha profissão, não é um restaurante, tá ali na cozinha, é ir na casa da pessoa, é fazer um evento corporativo, é estar ali com o público, estar com as pessoas. E é uma coisa que eu não tava fazendo, porque eu não tinha com quem deixar meus filhos. Sim, e ele falou, amor, você gosta disso e mas sabe o que é mais legal? É a parceria de vocês, né? Esse apoio que um dá ao outro, porque a cabeça dele é uma típica cabeça de um homem moderno, né? De um homem que, assim, não existe, o meu papel é esse, eu não conheci esse homem, ele foi comigo, tá, gente? Isso foi comigo. Ele não era um homem moderno. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu acho que ele mas olha o poder que ele teve de abrir a cabeça, né? De ter uma mentalidade que é uma mentalidade moderna, te apoiar no que você ama fazer. Você vai ser você é uma mulher incrível, eu ia falar um palavrão, me perdi. Obrigada. Mas você é uma mulher. E olha o que você tá levando pra casa, olha a felicidade que você tá falando, que você tem essa rede de apoio. Tem muitas mulheres lá no Cubo que trazem esse depoimento, que falam, olha, se não fosse durante a pandemia o apoio que eu tive do meu marido e da minha família ele também em casa, me ajudando... Né? A pandemia obrigou ele a ficar em casa. Exato. Não, mas assim, eu digo até independente de ser ou não a pandemia, né, mas assim, na pandemia foi reforçado, mas o que eu tô querendo dizer é de parcerias positivas, né, de caras parceiros mesmo, assim, que entendem que hoje em dia a mulher sim, ela vai trabalhar e ela sim também vai ser uma ótima mãe, e são papéis divididos, né, são responsabilidades que são dos dois, né, você é mãe e ele é pai. E são as mesmas funções, mas acho que esse lado da parceria, onde teve um tempo que ele trabalhava e você cuidava de casa e vice-versa, e agora mudou, né? E tá tudo bem, e isso é incrível, né? Olha que felicidade que você tá aqui hoje. Não, e ele tá feliz demais de voltar pra casa, e ele idem. Então, é uma parceria. Não, e a tranquilidade de saber que você tá com ele. Exato. É, tipo, te dá uma paz pra você, né? Seguir, né? Você não tá com a babá. É maravilhoso. Exato. E é raro, né? Diga-se de passagem, porque às vezes a gente vê muitos casais que eles competem entre si, né? Que o homem precisa estar ganhando mais, que ele precisa estar em uma posição maior. E quando dentro de casa você tem esse ambiente de colaboração e de competitividade, acho que os dois crescem juntos. E foi uma coisa natural, né? Uma coisa que foi acontecendo. E esse é um outro desafio, né? Porque tem muito homem que se a mulher tá ganhando a mais, você desestabiliza a relação. A relação acaba. Como é que pode, né, gente? É impressionante. Mas é legal a gente trazer isso pra roda, porque eu acho que é isso que faz outras pessoas perceberem que elas não estão só, né? Que esses assuntos, eles existem, eles mexem com a gente, quanto mais a gente falar deles, mais a gente vai conseguir mostrar para outras pessoas a importância de falar deles, porque à medida que você fala, você vai desmistificando, né, todos os conceitos e tudo que a gente viveu antigamente, mas que não cabe mais hoje em dia, né? Uma coisa muito legal do Cubo é que é uma rede de conexão onde tem, como eu comentei, mais de 400 startups, né? Então, um dos maiores ativos que as startups falam é a rede de comunidade, que é a troca entre os próprios founders. Então, muitas vezes, esse tipo de discussão, né? Claro, tem discussão de produto, de tecnologia, etc., mas também tem um lado de mulheres founders. Vamos sentar pra gente conversar, pra debater sobre coisas que acontecem no dia a dia, ou até mesmo independente, né, homem falando de quantas questões durante a jornada não acontecem, né, que você acorda um dia falando minha empresa vai dar muito certo e no outro dia você acorda falando
não dá mais. Acho que às vezes no mesmo dia mesmo, você acorda, aí você vai dormir. Então, essa troca de você ver que muitas vezes o outro tem o mesmo problema e de você trocar, entender que tá tudo bem, que realmente você vai acordar num dia de um jeito, você vai dormir de outro. É o motivo disso aqui. E é isso, né? Então, eu acho que ter essa rede de apoio também entre as próprias pessoas, essa troca de conteúdo, e você vê que é normal isso acontecer, que você não tá sozinho e que, beleza, vamos trocar figurinha, então, pra eu ver como que eu posso lidar dessa situação, ou tirar o melhor proveito, ou se você já passou por isso, como que eu posso fazer, né, e vice-versa, seja independente de qual a área, qual o gênero e qual questão, acho que isso é muito bom, né, acho que o mundo hoje em dia ele é muito mais colaborativo. Ó, a nossa hora passou super rápido. Nossa, já deu uma hora. Antes da gente finalizar. Passar 2, 3. Eu vi no seu relógio, eu falei, meu Deus. Foi gostoso o papo, mas eu queria pegar só esse gancho pra gente finalizar, que aqui, a Rê tá aqui, na verdade, porque ela me procurou no LinkedIn e falou, olha, Jaque, vi tua história, vi algumas notícias ali sobre você e sobre a arte, só queria te dizer que eu tô aqui à disposição, vamos conversar, como é que eu posso te ajudar, tô nesse ambiente de empreendedorismo há algum tempo, então o que você precisar de mim, conta comigo. E aí de lá pra cá foram alguns calls e eu falei, gente, essa menina é incrível, vamos chamar ela pro podcast. Então acho que é isso, é a gente se apoiar, a gente se ajudar e a gente ter essas trocas que são super ricas, né? Obrigada, viu, Rê? Imagina, com certeza. Prazer, gente, foi um prazer, adorei. passaria mais horas aqui conversando.